Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso curso sobre o procedimento comum. Estamos a tratar da defesa do réu, está aqui destacado para os senhores, a contestação. Nós já distinguimos a defesa de mérito da defesa processual, vimos o conceito técnico de questões preliminares no último vídeo e vamos, no vídeo de hoje, tratar justamente delas, das questões preliminares, aquelas que têm a aptidão, portanto, pelo menos em tese, de impedir a resolução do mérito, que é a questão principal. Então, a questão preliminar com uma questão prévia, que tem a aptidão de impedir a análise da questão principal, a depender do seu acolhimento, e essa temática está prevista no artigo 337 do CPC, que prevê o seguinte: artigo 337 do CPC está aqui na tela para os senhores. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Então, antes de discutir o mérito, só para lembrar os senhores, porque é uma questão preliminar, uma questão prévia, uma questão antecedente em relação a uma outra questão que seria a principal. Então, o mérito é a questão principal e a preliminar é a questão antecedente, que a depender da sua resolução pode vir a impedir o conhecimento, a resolução do mérito. E aí o artigo 337 tem um rol com 13 incisos que o réu pode alegar. Portanto, são 13 questões preliminares que o réu pode alegar no sentido de impedir a resolução do mérito. A primeira delas está aí no inciso 1º, o réu pode alegar inexistência ou nulidade de citação. Então vamos rapidamente tratar do inciso 1º, inexistência ou nulidade da citação. Bom, nós temos para falar a respeito desse dispositivo, desse inciso. Uma primeira consideração que eu quero trazer com os senhores é que a citação ela é considerada um pressuposto processual de validade, exceção feita às hipóteses de indeferimento da petição inicial e de julgamento liminar de improcedência prevista nos artigos 330 e 332, todo o processo deve ter uma citação, é o que consta lá do artigo 239 do CPC. Vamos a ele, artigo 239 do CPC. Olha lá, citação, 238. Citação é ato pelo qual são convocados o réu, o executado, o interessado para integrar a relação processual. O demandado, portanto, em suas modalidades. Artigo 239.
Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses, como mencionamos ainda há pouco, do indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido. Então vejam bem, nós estamos tratando de uma hipótese em que se alega o equívoco quanto a um dos pressupostos processuais de validade. O próprio artigo 239 é claro nesse sentido. Qual é a questão, no entanto, que surge aqui? Vejam, a finalidade da citação é dar conhecimento ao réu, ao demandado, da demanda, do processo, da pretensão contra ele que é deduzida em juízo, para que se viabilize o exercício do contraditório. Então, a citação, como pressuposto de validade, tem como consequência principal, possibilitar o exercício do direito de defesa. E esse direito de defesa é representado por qual ato? Pela contestação. O que nós temos aqui, que eu quero que os senhores percebam, é o seguinte: o réu está contestando, porque no artigo 337 é uma alegação em questão preliminar, aonde nós teremos, portanto, uma contestação. Então o réu está alegando em sua defesa, em sua contestação, que houve uma nulidade ou houve um erro formal na realização da citação. Só que a citação serve para permitir que ele se defenda, que ele apresente a sua contestação. E essa defesa, como manifestação do princípio do contraditório, da ampla defesa, ela veio ao processo. Ela veio. Nós estamos falando de uma hipótese em que o réu está aqui, contestou. Então o que eu quero que os senhores percebam é o seguinte: na contestação, essa alegação de inexistência ou de nulidade da citação acaba sendo desnecessária. Porque com o exercício do direito de defesa, o que nós teremos aí é a sanabilidade do eventual vício. Mesmo que o réu tenha razão, o juiz considerará como corrigido o vício. Percebam, nós temos lá na nulidade do ato processual a previsão nos artigos 277 e 282 do CPC, a previsão de que não há nulidade sem prejuízo. Ou seja, para o reconhecimento da nulidade, é importante que haja prejuízo para a parte interessada. Não bastasse isso, o próprio artigo 239, nos seus parágrafos, vão justamente afirmar que o comparecimento do demandado supra eventual vício de citação. Quer ver? Vamos começar, portanto, com os parágrafos do artigo 239. Vejam bem, parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, fluindo a partir do comparecimento espontâneo do réu. Então, se o réu compareceu ao processo, é do prazo do seu comparecimento que vai se contar, é da data do seu comparecimento espontâneo ao processo, que terá início a contagem do prazo para sua defesa. Só que o que nós... E será considerado como suprido, como corrigido o eventual vício decorrente da inexistência ou da nulidade, algum erro formal quanto à citação. Mas na hipótese que nós estamos analisando, no artigo 337, inciso 1º do CPC, o réu alega a inexistência ou a nulidade da citação, mas ele contesta, que é a finalidade precípua da citação, permitir a participação do processo em contraditório pelo demandado. Então acaba que não adianta de nada essa consideração aqui. Eu não estou com isso dizendo que o vício da inexistência de citação ou da nulidade
ele seja irrelevante. É que nesse momento perde um pouco de sentido, porque alegar a inexistência de citação e você contestar é como se fosse água com açúcar, não vai adiantar muito para a sua pretensão processual. O juiz vai dizer, então beleza, mesmo que tenha havido uma nulidade quanto ao exercício, a consagração da citação, não tem problema nenhum, porque não tem prejuízo nenhum. O senhor veio ao processo, o réu, e contestou. Então será analisada a sua contestação. Então vejam, além desse 239, parágrafo 1º, nós temos também o artigo 277, nesse sentido. Veja, está no título lá das nulidades dos atos processuais. Olha o 277. Quando a lei prescrever determinada forma, a realização da citação deve observar uma certa forma. O juiz considerará válido o ato se, mesmo que realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. E qual é a finalidade da citação? Permitir o exercício do direito de defesa pela contestação. Isso foi alcançado? Bom, se o réu contestou, foi alcançado. Além do 277, eu quero mencionar também com os senhores o artigo 282, no seu parágrafo 1º. Vamos ao 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou ratificados. Não é o caput que me interessa, eu quero chamar a atenção quanto ao parágrafo 1º do artigo 282. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, veja, caso de inexistência ou de nulidade do ato. Não haverá repetição, nem haverá o suprimento da inexistência, quando não prejudicar a parte. Então, o reconhecimento das nulidades processuais, na fase atual do processo civil, ela depende necessariamente do prejuízo para uma das partes. Não há nulidade sem prejuízo, como afirmamos, e aí vamos pontuar aqui no nosso material, especialmente o 282, parágrafo 1º. Mas percebam que esse conjunto de dispositivo nos leva à conclusão de que a alegação de inexistência ou nulidade da citação na contestação perde muito do seu sentido. E como eu lhes disse, eu não quero com isso passar a impressão para os senhores de que a nulidade da citação, algum vício quanto à citação, seja irrelevante para o processo. Absolutamente que não. Só estou falando que a alegação nesse momento, dentro da contestação, perde o seu sentido, porque não haverá prejuízo. Mas a alegação em qualquer outro momento do processo, quando eu digo qualquer outro momento do processo, mesmo depois do trânsito em julgado, há quem diga, mesmo depois do transcurso do prazo de 2 anos, em regra, para a ação rescisória, isso pode vir a resultar o reconhecimento de uma nulidade processual, porque aí sim haverá prejuízo, porque a parte não terá, se ela alegou depois do momento da contestação, ela vai ser presumida como revel. Se ela vai alegar na ação rescisória, é porque o processo correu a sua revelia. Se ela vai alegar mesmo depois da ação rescisória, em todos esses casos, o réu não participou em contraditório do processo. Aí sim ele teve prejuízo. Então, um vício da citação é um vício muito grave, porque, como nós dissemos, a citação é um pressuposto processual de validade. Essa consideração que eu falei, em que você pode alegar a inexistência ou a nulidade de citação mesmo depois do prazo da ação rescisória, é o que a doutrina chama de vício transrescisório, mesmo depois da ação rescisória. Se é um vício transrescisório, como é que a parte vai alegar se já superou o prazo da ação rescisória? É por meio da querela nulitate. É uma pretensão em que a parte pretende o reconhecimento de uma nulidade, de um vício transrescisório, algo que é muito caro e muito importante, portanto, para o processo civil. A ação rescisória prevista no artigo 966 tem as suas hipóteses de cabimento taxativamente regulamentadas. Então, se você conseguir alegar
perceber a inexistência ou vício de citação no prazo da ação rescisória, você vai mover uma ação rescisória com base nos artigos do artigo 966, especialmente o inciso 5º, que fala lá do descumprimento ao ordenamento jurídico. Agora, mesmo que já tenha passado o prazo da ação rescisória, você tem o que mover. Você vai fazer uso da querela nulitate, já que a falta de citação, como não tendo citação, a parte prejudicada não terá exercício do contraditório da ampla defesa, é permitido o manejo de uma ação própria, muito restrita ao seu objeto, e uma das hipóteses de cabimento dela, da querela nulitate, é justamente essa hipótese de inexistência ou vício da citação. Então, para encerrar de uma vez por todas, esse dispositivo, sendo alegado na contestação, perde em muito o seu sentido, basicamente porque se o réu está contestando, ele está exercendo o contraditório, ampla defesa, ele não terá, em regra, prejuízo. Tá certo? Bom, então, essas foram as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito da primeira questão preliminar, importantíssima, que é a inexistência ou nulidade da citação, as referências normativas que se aplicam e a conclusão de que se perde um pouco de sentido a sua alegação na contestação, o que não torna, portanto, vício de citação, nulidade ou inexistência de citação algo irrelevante para o processo. Demonstrei isso para os senhores de maneira bem detida. Tá certo? Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Nos próximos vídeos nós continuaremos a análise das outras questões preliminares. Então, fiquem todos com Deus e até uma próxima.